Oi, gente, boa tarde. Durante esse período de quarentena aí, esse período de isolamento social, nós estamos organizando uma série de videoaulas para vocês, para que vocês não fiquem aí em casa sem ver o conteúdo, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a célula. Esse conteúdo vocês encontram lá no capítulo 7 do livro de vocês, na página 136. Então, conforme vocês forem assistindo esse vídeo, vocês podem ir acompanhando lá no livro de vocês, tá? Então, quais são os conteúdos que nós veremos nesse capítulo? Nós vamos ver a célula, tá? O que é a célula, quais são as suas principais características e quais são os elementos básicos que constituem uma célula. Nós veremos também o que é o microscópio, como ele se desenvolveu, para que ele serve. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a teoria celular, tudo que está relacionado a essa teoria. E vamos ver também a classificação da célula. Nós veremos que a célula classifica-se em dois grandes grupos, células procariontes e células eucariontes. Quais são os objetivos desta aula de hoje? Então, espera-se que ao final vocês consigam compreender de que forma se dá a organização da célula e o seu papel estrutural e funcional, tá? Para que ela serve e como ela se organiza. Espera-se também que vocês consigam conhecer as principais características e elementos básicos que constituem uma célula, tá bem? Então, essa imagem aí é de uma pessoa que provavelmente adquiriu um resfriado ou uma gripe, né? Então, o que é que vocês acham que acontece com o nosso corpo quando a gente adoece? Então, a gente vai ficando fraco, né? Vai perdendo o apetite, né? Fica desanimado, sem ânimo para fazer praticamente nada, né? Então, há uns 300 anos atrás, os cientistas eles descobriram que o nosso corpo ele é constituído por partes extremamente pequenas, tá? E essas partes eles chamaram de células, tá? Então, cientistas realizaram estudos e eles descobriram que todo o nosso corpo ele é constituído por partes muito pequenas e essas partes são denominadas células. Mas e qual é a relação das células com o fato da gente estar doente? Então, os cientistas descobriram que quando as células do nosso corpo elas começam a não funcionar de maneira correta, isso acarreta em problemas de saúde para a gente, tá? Então, quando a gente adoece, significa que as nossas células, elas não estão funcionando corretamente. Tem alguma coisa de errado lá que está prejudicando o funcionamento das células e isso acarreta, consequentemente, implicações na nossa saúde. Em outras palavras, a gente adoece, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho o que é a célula, qual o papel dela no nosso corpo, como ela funciona. Aqui eu coloquei uma imagem, essa imagem tem no livro de vocês, tá? São imagens obtidas através de um microscópio, que daqui a pouquinho a gente vai ver o que é esse aparelho, para que ele serve. Essa imagem aí são células da mucosa da boca vistas ao microscópio, tá? Então, a gente pode perceber aí que são partes extremamente pequenas e que a gente só consegue ver com o auxílio desse aparelho aí chamado microscópio, tá, gente? Então, todo o nosso corpo, da ponta do nosso dedo à ponta do fio do nosso cabelo, tudo é formado por células, tá? Todo o nosso corpo, ele é formado, ele é organizado por células, bem? Então, eu coloco aí esses questionamentos para que vocês pensem, tá? Eu quero que vocês reflitam sobre essas perguntas e espero que no final desse capítulo, no final dessa aula, vocês consigam responder esses questionamentos, tá, gente? Então, você já viu uma célula? Como ela é? Será que as bactérias têm células? As plantas têm células? As células são todas iguais? Será? Todos os seres vivos, eles são formados por célula. Então, eu espero que ao final dessa aula vocês consigam responder para si mesmo todos esses questionamentos. Então, vamos iniciar conhecendo um pouco a célula. Então, gente, as células, todos os seres vivos existentes, eles são formados por células. Porém, existem alguns seres
que eles são formados por milhares e milhares de células. Esses seres são chamados de seres multicelulares ou pluricelulares, tá? Então, as plantas, os animais, nós, seres humanos, somos todos seres multicelulares, porque o nosso corpo ele é constituído por milhares e milhares de células, tá? Porém, existem determinados seres vivos que eles são formados por uma única célula. Um exemplo desses seres são as bactérias, tá? As bactérias elas são seres unicelulares, formadas por uma única célula, tá? Então, a diferença básica entre os seres multicelulares e os seres unicelulares é que, enquanto o primeiro grupo ele é formado por milhares de células, o segundo grupo ele é formado por uma única célula, tá? Então, é basicamente essa a diferença. Seres multicelulares formados por milhares de células, seres unicelulares formados por uma única célula, tá bom? Aqui, gente, eu coloquei uma imagem que foi ampliada, tá? Através de um microscópio. Essa imagem, ela mostra um ramo de uma elódia, tá? E aí, a gente vê a imagem ampliada dessa planta que mostra as células, tá? Vistas através de um microscópio óptico. Então, todas as plantas, assim como os animais, assim como nós seres humanos, são formadas por milhares de células. Então, através de um microscópio, é possível enxergar as células que formam essa planta, tá? Então, a gente vê aí que são partes extremamente pequenas e em grande número. Por isso que as plantas são seres multicelulares, porque ela é formada por milhões e milhões de células. Aqui, gente, eu coloquei um esquema que mostra uma representação, que mostra a relação do tamanho de algumas células humanas comparado a uma ameba, tá? A ameba, ela fica lá no nosso organismo, tá? E aí, se ela existir uma quantidade muito grande, ela pode ocasionar doenças, tá? À nossa saúde. Então, aqui a gente tem uma ameba e aqui a gente tem um óvulo, a gente tem as células da nossa pele, as hemácias, que são existentes no nosso sangue, e a gente tem também o espermatozoide. Então, tudo isso aqui, a parte direita, são células existentes do nosso corpo, tá? O óvulo existente lá no útero da mulher, as células que compõem a nossa pele, as células que compõem o nosso sangue, que são as hemácias, e os espermatozoides, tá? E aqui a gente tem do lado esquerdo a ameba. Então, a gente pode perceber aí que as células que compõem o nosso corpo, elas são muito mais pequenas que uma ameba, tá? Então, essa imagem aí é só para vocês terem uma dimensão do quão minúscula são as células que compõem o nosso corpo. É por isso que a gente não tem a capacidade, a gente não consegue enxergá-las a olho nu, tá? E por dentro da célula, como é que ela é organizada? Então, gente, a gente pode fazer uma comparação. Vocês imaginem uma cidade, a nossa cidade, a cidade de Apodi. Para que a cidade da gente funcione corretamente, é preciso que o sistema de esgoto, o sistema de lixo, a prefeitura, os bancos, é preciso que tudo funcione corretamente para que a cidade funcione, não é verdade? Se uma dessas partes deixar de funcionar, toda a cidade ela vai ser prejudicada, né? Então, se o sistema de abastecimento de água e de luz, por exemplo, falhar, se ele parar de funcionar, a cidade ela não vai funcionar corretamente, não é verdade? Então, é preciso que todos os componentes da cidade, tudo que compõe a cidade, funcione para que a cidade consiga funcionar corretamente. Então, na célula é a mesma coisa. Para que a célula funcione corretamente, é preciso que todas as partes que as formam funcionem corretamente. Então, aqui nessa representação, a gente tem uma célula, a imagem de uma célula, uma representação esquemática, tá, gente?
foi partida ao meio e aí a gente pode perceber, a gente pode ver as partes que compõem uma célula. Aqui a gente tem um exemplo de célula animal e de célula vegetal. Então a gente pode perceber que ambas essas células elas são formadas por mitocôndrias, pelo núcleo, pela membrana plasmática, pelo citoplasma. Então tudo isso aí são partes que formam uma célula. Por hora, vocês não precisam compreender o funcionamento de cada uma dessas partes aí que formam a célula. O que é importante que vocês precisam saber é que as células elas são constituídas por partes menores e essas partes elas precisam trabalhar corretamente, elas precisam funcionar corretamente para que a célula funcione bem e não acarrete problemas de saúde para a gente, tá? Aqui eu coloquei algumas das partes que compõem uma célula para a gente ver um pouquinho sobre cada uma, tá? Então, a gente tem a membrana plasmática, que é uma película que envolve a célula e regula o que entra e sai dela, tá? Então, aqui a gente tem a membrana plasmática, existente tanto na célula animal como na vegetal. Então, essa membrana plasmática, ela é quem vai dizer o que entra, ela é quem vai definir o que entra e o que sai da célula. Tem também as mitocôndrias, que elas obtêm energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio, tá? Então, as mitocôndrias, elas são responsáveis por produzir energia para a célula através do oxigênio, tá? E tem também o citoplasma, que localiza-se entre o núcleo e a membrana plasmática. O citoplasma contém substâncias como água e sais minerais. Então, aqui, gente, é só para vocês verem um pouquinho sobre a função de cada uma das partes que compõem uma célula. Vocês não necessariamente precisam decorar, aprender tudo isso nesse momento. O que vocês precisam entender, compreender, é que as células elas são estruturas vivas e que são formadas por partes menores que a compõem. E que para que a célula funcione corretamente, todas essas partes que a compõem, eles precisam funcionar de maneira correta, para que não prejudique o funcionamento das células, tá? Aqui eu coloquei uma imagem que representa o que existe no interior de uma célula, tá? Então, na célula tem-se o núcleo e lá no núcleo da célula vai existir o DNA, tá? Então, o DNA, dentro de cada célula existe o núcleo e dentro do núcleo existe o DNA. O DNA ele é o responsável por armazenar todas as informações relacionadas às características do ser, tá? Então, no nosso corpo, por exemplo, cada célula que forma o nosso corpo, ela possui um núcleo e nesse núcleo existe o DNA. Esse DNA ele é o responsável por fornecer características do nosso corpo, tá? Características da nossa formação. Por exemplo, se você tem pele branca, se você tem pele escura, se o seu cabelo é liso, se o seu cabelo é encaracolado, tá? Então, as células, elas vão armazenar o DNA, que é o responsável por definir as nossas características físicas, tá? O DNA ele vai definir como a gente é, tá? E aí, como a gente viu até agora, a célula ela é uma parte extremamente pequena que forma o nosso corpo, que forma todos os nossos órgãos, né? Só que, por ela ser uma parte extremamente pequena, a gente já percebeu que não é possível enxergar a célula a olho nu, tá? Então, pensando nisso, os cientistas eles desenvolveram um aparelho que possibilita a visualização das células que compõem os seres. Esse aparelho ele é chamado de microscópio, tá? Então, no microscópio, a luz ela vai atravessar a ocular, que é a lente que fica na extremidade da frente,
essa lente ela vai ficar próxima aos olhos do observador, por onde ele vai conseguir observar a imagem, tá? Então, o microscópio ele possui uma lente que é extremamente potente, que tem a capacidade de aproximar a imagem em torno de umas 115 vezes, possibilitando que enxergue a célula, tá? Então, graças à invenção do microscópio, os cientistas conseguem analisar de que forma as células se organizam e como elas são compostas, tá? Aqui a gente tem mais algumas partes do microscópio, tá? E aí, gente, como se deu a invenção do microscópio, tá? E da célula? Então, inicialmente, a gente tem aí uma imagem do primeiro microscópio desenvolvido, tá? Então, a gente pode perceber que ele é um aparelho bastante rústico, né? Bastante antigo, se comparado aos modelos que são utilizados atualmente, tá? Então, aí da esquerda para a direita, a gente tem um microscópio que foi utilizado pelo cientista Hooke, tá? O corpo do aparelho ele media cerca de 15 centímetros de comprimento. E aí, o que ele fez? Ele cortou a fatia de uma cortiça e a observou em um microscópio. E aí ele percebeu que a parte de dentro, a parte interior dessa cortiça, ela era formada por pequenos espaços, tá? E aí ele comparou esses espaços à célula, à organização da célula. Então, essa foi a primeira descoberta, a primeira observação de uma célula, tá bem? E aí, gente, só voltando aqui um pouquinho, graças à invenção do microscópio, as pessoas, os pesquisadores, eles puderam observar as células, observar o comportamento das células. E graças a isso, os cientistas eles têm a capacidade de prever comportamentos anormais, tá? Comportamentos não esperados da célula, e aí eles têm a capacidade de prever doenças, tá? Então, ao observar o comportamento das células, como elas estão se comportando lá no ser, então é possível prever determinadas doenças ocasionadas pelo mau funcionamento das células. E aí é possível que se trabalhe em cima disso para desenvolver medicamentos que combatam essa anormalidade, tá? Do funcionamento das células. Então, a observação das células, ele permite identificar possíveis doenças e trabalhar em cima de medicamentos que combatam isso, tá? Que combatam possíveis doenças, tá bem? Então, aí é só para vocês terem uma noção do quão importante foi a invenção do microscópio, tá? E aí a possibilidade de observar o comportamento das células no nosso corpo. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria celular. Então, pesquisadores, estudiosos, eles começaram a realizar estudos e aí eles começaram a fazer descobertas. Um desses pesquisadores, Robert Brown, que era um botânico, ele estudava as plantas, ele descobriu um pequeno corpo no interior de vários tipos de células. E ele chamou esse corpo pequeno no interior das células de núcleo. Tá? Então, aí foi a descoberta da primeira parte que compõe uma célula, o núcleo. E a gente não viu lá nos slides anteriores que o núcleo, toda célula ela possui um núcleo e esse núcleo ele é o responsável por armazenar as características do indivíduo, as características do ser. A gente não viu? E aí um outro botânico chamado Matthias Schleiden, ele concluiu que a célula era a unidade básica de todas as plantas. Ele percebeu que todas as plantas existentes no planeta, elas são formadas por células. E aí um outro estudioso, tá? Theodor Schwann,
ele generalizou o conceito para os animais. Ele percebeu, ele descobriu, na verdade, que os animais também são formados por essas partes minúsculas denominadas células. Tá? Então, ao organizar todas essas informações, foi criada a teoria celular. Então, a teoria celular, ela relaciona todas as descobertas relacionadas às células. Então, a teoria celular diz o quê? Que todos os seres vivos são formados por células, que a célula é a menor unidade viva e que seu mau funcionamento acarreta em doenças no organismo e que surgem de outras células por meio do processo de divisão celular. Tá? Então, teoria celular, ela diz basicamente isso. Todos os seres vivos eles são formados por célula, e aí a gente viu que alguns seres, como as plantas, os animais e nós seres humanos, somos formados por milhões de células, tá? Por isso somos seres multicelulares ou pluricelulares, e que existem outros seres, como as bactérias e as amebas, que são formados por uma única célula, que são seres unicelulares. E aí, essa teoria diz também que a célula ela é a menor unidade viva, tá? Então, todo o nosso corpo ele é formado por células. As células são vivas, tá? São unidades vivas e que o mau funcionamento acarreta em doenças no nosso organismo, tá? Então, existem algumas doenças, como o câncer, por exemplo, que ela se desenvolve através do mau funcionamento das células do organismo. Tá? Então, por isso que é de extrema importância observar o funcionamento das células, tá? Para que seja possível prever possíveis doenças. E essa teoria diz também que as células elas vão se originando através de outras células por meio de um processo denominado de divisão celular. Tá? Então, cada célula ela vai originar-se de outra célula. Essa célula inicial ela vai se dividir e vai originar duas novas células. E aí as células formadas vão continuar se dividindo até formarem milhões e milhões de células. Tá bom? Aqui eu coloquei uma imagem das células da raiz de uma cebola, tá? A imagem aí está mostrando o processo de divisão da célula que compõe a cebola. Então, a gente tem aqui no início a célula inicial, e aí ela foi começando a se dividir, tá? E lá no final formou duas células novas. Essas células vão continuar se dividindo, originando outras células, tá? No início da divisão, esse material se organiza em fios, que são os cromossomos. As células estão em diferentes etapas desse processo de divisão. E aí, como a gente viu, a célula ela é a menor unidade básica de todos os seres vivos. Todos nós, eu e vocês, já fomos uma célula. Todos nós somos originados de uma célula. Tá? Então, através da fecundação do óvulo da nossa mãe com o espermatozoide do nosso pai, através da fecundação, é originado uma célula, tá? E essa célula ela se chama zigoto, tá? O zigoto é quando o espermatozoide no pai e o óvulo na mãe, eles se unem e formam essa célula denominada zigoto. O zigoto nada mais é que o início da nossa existência. Então, todos nós, um dia já fomos uma célula e essa célula é denominada zigoto, tá? Então, o zigoto ele começa a se dividir, divide-se em dois inicialmente, e aí as células resultantes dessa divisão, elas continuam dividindo-se, vão se dividindo, e aí vai gerar um indivíduo, tá? Que vai se desenvolver no embrião da célula, tá? Então, a gente inicia, a nossa existência, ela parte de uma célula muito, muito minúscula, que é o zigoto, e aí esse zigoto ele vai dividir-se em duas partes, e aí essas células resultantes dessa divisão, elas vão continuar se dividindo até formar um ser vivo, um serzinho, que é o feto, tá, gente? Até originar um ser humano, tá
bom? Então, essa imagem aí, ela está só mostrando o processo de formação de um bebê, tá? Inicia-se lá na célula, que divide-se e vai acontecendo as sucessivas divisões até formar o bebê na barriga da mãe, tá? Então, aí é só para vocês terem uma ideia de que tudo parte de uma célula. Todo ser vivo existente, ele parte de uma célula. E aí, como eu falei lá na abertura da aula, as células, ela dividem-se em dois grandes grupos. O grupo das células procariontes e o grupo das células eucariontes. Tá? Então, quais são as características que definem cada um desses grupos? Então, no grupo das células procariontes, a principal característica desse tipo de célula é que ela não possui núcleo. A gente não viu que toda célula que possui um núcleo, todas as células possuem um núcleo? Todas as células possuem um núcleo, pessoal? Não. A gente vai ver que somente as células procariontes e eucariontes possuem núcleo. A célula procarionte, ela não possui núcleo. A gente não viu que lá no núcleo é onde está armazenado o material genético e que esse material genético ele possui todas as características do indivíduo. Na célula procarionte, esse núcleo ele não existe, tá? Então, um exemplo de célula procarionte são as bactérias. As bactérias elas são seres unicelulares formados por células procariontes, ou seja, células que não possuem núcleo. Então, as bactérias, por não possuírem núcleo, elas não possuem características que a definem, tá? Elas não possuem características hereditárias, tá bom? O outro grande grupo é o grupo das células eucariontes. As células eucariontes, elas possuem um núcleo, tá? E nesse núcleo vai existir o material genético envolto por uma membrana. Um exemplo são os animais, as plantas, os seres humanos. Então, nós, seres humanos, assim como as plantas e os animais, somos seres multicelulares e as nossas células, elas são do tipo eucarionte, pois elas possuem um núcleo e nesse núcleo vai estar armazenado um material genético que contém todas as nossas características, que definem como nós somos. A nossa cor, como é o nosso cabelo, tá? Todas as nossas características hereditárias, herdadas dos nossos pais. Aqui tem um exemplo de uma célula animal. Então, a gente percebe aí que existe um núcleo, tá? E aí, nesse núcleo, ele vai guardar todas as características genéticas daquele animal, tá? E por hoje é só, gente. A nossa aula ela termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a célula, o que é a célula, qual a importância dela para a nossa vida, como ela se organiza, as partes que formam uma célula e os tipos de célula, tá? Então, para que vocês fixem melhor esse conteúdo, vocês vão realizar uma tarefa para casa. Essa tarefa está lá no livro de vocês, na página 119. Vocês vão fazer as questões de 1 a 14, tá? O link desse vídeo ele vai estar disponível lá na Agenda Edu, juntamente com as instruções para essa atividade, tá, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima aula.